A nossa ministração dessa noite, ela tem um tema, e o tema é a corrida. Aí. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós não temos uma certeza de quem foi o escritor dessa carta. Muitos dizem que foi o apóstolo Paulo, outros falam que foi Lucas ou Barnabé, mas a gente não tem uma certeza de quem a escreveu. O que a gente sabe é o teor dessa carta, as intenções dessa carta. E as intenções delas são bem claras em falar para um povo que está vivendo uma crise. E essa crise é porque eles acabaram de se converter ao cristianismo. Só que eles estão em meio a um público altamente judeu. E em meio a esse contexto, eles estão em dúvida, eles estão em crise. E quem escreve essa carta, escreve como forma de direcionar, de dar sentido, de dar realmente direção para aquele povo que está vivendo esse momento. E exatamente onde nós vamos ministrar nessas 3 passagens, a gente vê que o escritor aqui, ele está fazendo uma metáfora. Ele está comparando aqui a vida cristã, a caminhada, com uma corrida. E aí você pode estar pensando, pastor, se for uma corrida, do jeito que eu ando sedentário, eu acho que eu vou parar no meio do caminho. Mas o fato é que durante o próprio apóstolo Paulo, em vários livros dele, ele vai fazer essa metáfora. Ele vai comparar corridas. E aqui a gente, olhando para o contexto da época, a gente tinha 2 corridas que eram mais frequentes. Tinham as corridas normais a pé. Só que tinha também corridas onde eles ficavam no equipamento, onde tinha só uma roda de cada lado. A pessoa que estava ali não tinha nem como se escorar, e era um cavalo puxando. Então exigia muito de quem estava naquela corrida. O fato é que isso fazia parte da vivência daquele povo. Então, assim como Jesus, o tempo todo, Jesus está usando parábolas para que as pessoas entendam. Os apóstolos, eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão querendo ser compreendidos, trazendo algo da vivência das pessoas. E ele está deixando bem claro aqui, a gente está vendo a corrida que nos é proposta. Ele está dizendo que tem um alvo, ele está dizendo que tem coisa que tenta atrapalhar no meio do caminho. E quando nós olhamos para a questão de maratonas, de corridas, a gente vê como é necessário algumas coisas, são necessárias algumas atitudes da gente. Só que eu queria me ater a cada parte desse versículo. E a primeira parte diz que nós, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Se a gente está olhando para o contexto de competições, se a gente olha para Roma, para a Grécia, como é que era? Tinham grandes estádios, grandes arenas, e a competição acontecia lá embaixo. Então era muita gente na torcida, ou contra ou a favor. Só que quando a gente traz para a nossa vida, quem você acha que são essas testemunhas? Porque ele está falando que eu e você estamos em um lugar e tem uma grande nuvem de testemunha. Quem são essas testemunhas? Quando a gente lê apenas esse texto, a gente começa a pensar na grande nuvem de testemunha de pessoas que estão à nossa volta quando a gente aceita Cristo. E você pode lembrar aí de quem são essas pessoas. Pessoas que começam a te observar atentamente. A primeira nuvem de testemunhas é a tua família, que fala assim: eita, ele se converteu. Eu só ouvi aqui a briga com a esposa. Era prato se quebrando, era porta batendo. Eu quero ver agora. Olha a nuvem de testemunha. Ah, ele era corrupto, fazia isso errado. Eu quero ver agora. Na sociedade também tem essa nuvem de testemunha, de pessoas que estão olhando o tempo todo para você, para ver se você dá um deslize, para falar: eu sabia que ele não era crente de verdade. No seu meio de trabalho,
Tem aquele momento onde só se conversa imoralidade. E aí eles vão ver, eu quero ver se ele se sai da conversa agora que é crente. Eu quero ver se ele se sai. É uma grande nuvem de testemunha nos observando. Pastor, e aqui em Herutaba é dobrado, irmão. Porque se você para pensar, todo mundo conhece todo mundo. Rapaz, se você fez uma coisa aqui, daqui a pouco a cidade toda já está sabendo. Às vezes a pessoa está sabendo de algo da tua vida antes mesmo de você. Esses dias alguém me encontrou na rua e falou, rapaz, aconteceu isso, isso, isso. Rapaz, não estou sabendo não. Quando eu cheguei em casa, recebi a mensagem, isso aconteceu. Sobre a minha família e eu nem sabia. Aí você para ver, a nuvem de testemunha daqui é ainda maior. Irmão, vou contar um testemunho. Eu trabalhava em Cariré, e quando eu trabalhava em Cariré, tinha vezes que eu ia para alguns eventos em Cariré e eu chegava muito tarde em casa. Irmão, e uma vez eu falei com a minha esposa, eu nunca mais vou para um evento do selo Unicef, nunca mais faço isso. Aí ela falou, por que, Renzo? Você é o articulador do selo. Não, porque toda vez que eu chego mais tarde, eu faço a pobre da vizinha ter que dormir tarde também. Porque enquanto eu não entrava, irmão, ela não desligava a luz e não saía da calçada. Para dizer assim, fulano chegou tal hora. Eu falando, Jesus do céu, melhor que fiscal. Só que isso tem a parte ruim, mas tem a parte boa também. É mais gente observando. É mais gente para você evangelizar. E você que fala, pastor, não sei pregar, não sei falar nada, muda a tua atitude, que você já vai estar evangelizando alguém. Muda a tua atitude em relação à tua família, que eles vão perceber. Muda a tua atitude em meio à sociedade, eles vão perceber. Muda a tua atitude no teu trabalho, eles vão perceber. E aí você vai estar evangelizando sem nem abrir a Bíblia. Olha aí que bênção. Só que quando a gente lê essa passagem, se você lê, você fica com isso na cabeça, da grande nuvem de testemunhas nos apontando. Só que interessante é que se você olhar para o capítulo anterior de Hebreus 11 está falando de quem, irmão? Me ajuda aí. Hebreus 11 está falando de quem? Dos heróis da fé. Hebreus 11 vai falar sobre muitos heróis da fé. E vai estar especificando cada atitude que eles tiveram. Como perseveraram em meio às lutas, como viveram dificuldades, mas se mantiveram firmes. E quando a gente vem para o capítulo 12, a gente para pensar, ora, se lá no capítulo 11 está falando dos heróis, agora está falando que a gente está numa grande nuvem de testemunhas. E eu quero que você entenda que a nossa divisão bíblica de capítulos e versículos, ela não é tão antiga assim. Antigamente era uma coisa só. Isso é só para facilitar a nossa leitura. Então, quando a gente lê que uma grande nuvem de testemunha está nos observando, são os heróis da fé. São aqueles que lutaram, perseveraram. É Abraão, Moisés, Noé, Gideão, Davi, Sansão. Eles perseveraram. E a Bíblia então diz aqui que eles estão, não como a outra grande nuvem de testemunha que a gente falou, que estão te olhando só esperando você errar. Não, não. A gente está falando agora de uma grande nuvem de testemunha que estão falando, vai lá, você consegue, eu já passei por isso, mas você vai conseguir também. São aqueles que estão nos dando exemplo de fé, de dizer, eu passei por isso, por aquilo outro, mas eu perseverei até o fim. E essa nuvem de testemunha não são aqueles que te puxam para baixo, pelo contrário, eles são encorajadores. São encorajadores da tua fé. Porque quando você sair e falar, meu Deus, o Senhor está me mandando fazer isso, mas eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Aí eu olho para Abraão, Deus falando, Abraão, sai da tua terra e da parentela para um lugar onde eu vou te mostrar. Abraão pega as trouxas e vai. A gente está olhando Noé, as pessoas falando, esse homem é louco, construindo uma arca. Esse homem é doido, aqui nem chove. E às vezes a gente começa algumas coisas
E eu falei lá no Campolino, quarta-feira, que o povo doido é o crente, irmão. Nós somos muito doidos. A gente se move, a gente toma atitudes por fé. A gente não toma atitudes pelo que a gente está vendo, não, a gente toma atitudes pelo que a gente crê. Às vezes Deus me dá uma direção como deu a Abraão, como deu a Noé, que ele não deu para mais ninguém. Mas eu sigo porque eu confio na palavra. E Noé, ele faz essa loucura, confia na palavra. Ele confia que ele tem que construir uma arca daquele tamanho. Eu imagino o bullying que os filhos de Noé sofriam. Eu imagino, irmão, dele falando, vamos supor que Noé fosse Herutabense. Olha o doido da arca. O doido da arca indo aí, olha o doido, ó. Eita, ei, doido da arca. E outro dizendo que você sabe, irmão, você que é pai e mãe, talvez você não sabe. Mas na juventude o que eles gostam é falar um da mãe do outro, do pai do outro. Aí fala, eita, o filho do doido da arca, ó. Eita, tá vindo aí, ó. Era isso, irmão, mas sofrendo por acreditar em uma palavra. E eu tenho que te conscientizar por isso. Você vai sofrer por acreditar em uma palavra. Você vai sofrer por acreditar em algo que Deus só falou para você. Mas a Bíblia está dizendo que eles são uma nuvem de testemunha que estão nos observando. E estão nos encorajando, e a gente olhar para eles e falar, eles conseguiram, a gente também vai conseguir. E quando nós continuamos nessa passagem, a gente consegue ver, trazendo ainda a ideia da corrida, que todo atleta, irmão, ele precisa fazer suas renúncias. Se você vê um atleta, principalmente de corrida, aquelas grandes maratonas, ele vai precisar renunciar a algo. Ele vai precisar deixar algo que talvez ele goste muito. E se nós aqui somos também corredores, eu tenho que te falar que o que marca a vida de um cristão é renúncia. O que marca a vida de um cristão é as coisas que você vai deixar de fazer. É as coisas boas perante o mundo que você vai renunciar. E a Bíblia aqui, o autor está falando, portanto, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. A gente vê aqui que ele dá uma direção, um pré-requisito para você se qualificar para a corrida. Você ainda não começou a correr. Antes de começar, se livra de todo embaraço. Se livra de tudo que te atrapalha. E eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. O que tem te atrapalhado? Qual tem sido os seus embaraços? O que tem atrapalhado você de começar a corrida? O que tem atrapalhado de você de priorizar a Deus? Eu trouxe aqui alguns dos embaraços, que um desses pode ser o seu, mas também pode ser que o seu seja outro. Mas hoje nós estamos num momento onde as distrações são um embaraço. A gente se distrai muito fácil. Quem trabalha nas redes sociais falam que o principal ativo da nossa era é a atenção. Então eles querem sua atenção. Às vezes você começa assim e fala, eu vou assistir uma pregação. Daqui a pouco, irmão, você está vendo coisa do peixe lá da África, de não sei o que não tem nada a ver. Porque há uma distração. E as redes sociais, elas são feitas para isso. Para que o algoritmo toda hora te indique algo para reter a tua atenção e fazer com que você se desvie do foco. A distração é um embaraço. O nosso cansaço é um embaraço. Quando nós olhamos e a gente até quer, mas a gente está tão cansado do trabalho. A gente está tão cansado da rotina. E aquilo está me impedindo de começar a corrida. É eu saber que Deus já me falou algo, mas eu estou muito cansado para começar essa corrida. É eu saber que Deus me deu um chamado, mas eu estou muito cansado para entrar nesse chamado. Embaraços também são nossos desejos da carne e os focos nas coisas dessa vida e dessa era. Quando a gente fala assim, olha, vai chegar um momento de eu buscar mais a Deus, deixa eu só comprar uma casa.
Olha, vai chegar um momento de eu buscar mais a Deus. Pastor, é só eu comprar um carro, pastor? Ah, porque hoje eu não tenho tempo, pastor. Mas quando eu comprar o carro, vixe, vai ficar tudo mais fácil. Então, os nossos desejos desse mundo têm sido também um embaraço. E é por isso que Jesus vai dizer em Mateus 6,33: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Então a vida cristã, ela é um trabalho árduo de renúncia. Ela é um trabalho de você deixar hoje o que é atrativo hoje para viver algo melhor no futuro. Tem um experimento que ele é muito conhecido, que eles chamam o experimento do marshmallow. Pessoal aqui nem gosta muito de marshmallow, né? E esse experimento, ele faz o seguinte: ele pega algumas crianças e eles colocam as crianças numa sala. E eles falam assim: ó, tá aqui um marshmallow na tua frente. As crianças ficam olhando o marshmallow. Falou: ó, se você esperar 10 minutinhos, quando eu voltar, se você não comer o marshmallow até eu voltar, você vai ganhar 3 marshmallows. E as crianças, irmão, ficam olhando para o marshmallow. Tem algumas que na hora que a pessoa bate a porta, ela já pega assim e coloca na boca. Tem um, irmão, no vídeo que ele fica cheirando marshmallow. Aí ele fica fingindo estar comendo. E cheira. O fato é que a grande maioria das crianças não suportam a tentação e comem marshmallow. Só que o interessante é que a pesquisa, ela acompanha essas crianças. E elas veem que as que tiveram uma aptidão maior por esperar de uma recompensa agora, por uma recompensa futura, elas na sua vida, elas são melhor e são mais bem-sucedidas que as outras. Então, nesse mundo que a gente quer as coisas para agora, pensar na vida eterna é um grande desafio. Pensar na vida eterna e pensar que a gente não está... Irmão, Deus pode te abençoar muito aqui. Deus pode te prosperar muito, mas pode ser que Ele não te prospere. Pode ser que Ele não te dê o que você está pedindo. Pode ser que aquilo que você mais sonha não aconteça. Mas você não busca a Deus por essa vida. Você busca a Deus pela vida eterna. Então, se eu tenho essa consciência, eu busco primeiro o reino de Deus. E eu deixo todo embaraço. Em 1 Coríntios 9, 24, 27, o apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês não sabem que todos correm uma competição, mas apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma corrida imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O apóstolo Paulo vai deixar claro aqui duas coisas para a gente. Ele vai falar sobre a preparação, o treinamento dos competidores, mas ele vai falar sobre a vida dele cristã. O apóstolo Paulo, irmão, esse ícone do Novo Testamento, ele está dizendo que o tempo todo ele esmurra o corpo dele. Ele está deixando claro o tempo todo, carne e espírito estão militando. O tempo todo eu tenho que vencer as tentações da carne. Mas ele está dizendo, nessa competição, eu faço do meu corpo meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. É a clareza de que eu prego, mas eu faço o que eu prego. Eu prego, mas eu sigo a palavra. Eu não sou como aquele, como eu preguei até um tempo atrás, que tem obesidade mental. É aquele que conhece a Bíblia de capa a capa, e não é errado, você precisa crescer no conhecimento. Mas você pergunta sobre os mandamentos, sobre quais ele tem colocado em prática, não colocou nenhum. Tem obesidade espiritual.
Afinal, está sim, com muito conhecimento, mas não está colocando em prática. E aqui a gente está vendo Paulo dizendo: eu mesmo não quero ser desqualificado, porque se eu estou pregando para os outros, primeiro a mortificar a carne sou eu. Mas continue com sua Bíblia aberta, que a gente vai ponto a ponto nessa passagem que lemos. Porque a Bíblia vai dizer, o apóstolo que aqui escreve diz: e do pecado, ou seja, ele falou, livremos de tudo que nos atrapalha ou embaraça, e do pecado que nos envolve. Se você volta uma página na sua Bíblia e vai para Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo, de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então está deixando claro aqui que os pecados, ele nos envolve. E em Hebreus 10, 26 está falando que se a gente continuar a pecar deliberadamente, depois que recebemos, o conhecimento, ou seja, nós estaremos expostos a um juízo. Então, esse pecado que nos envolve é algo que nós sabemos que é pecado. Porque tem coisas, irmão, que você faz de errado, e você sabe que é errado. Você fala assim: esse pecadinho aqui, tem crente que enumera pecadinho, pecado e pecadão. Aí, pecadinho eu posso, pecadinho pode, mas pecado e pecadão não pode. Aí no pecadinho você já está envolvido, sabe? Você falando assim: rapaz, não, isso aqui eu não preciso mudar não, sabe? Eu estou lá na igreja, mas eu faço minhas apostinhas no jogo do bicho, e se eu ganhar eu até abençoo a igreja. Hoje o pastor falou sobre a arca de Noé e ele falou que os cavalos entraram. Hoje é cavalo no jogo do bicho. Ainda usa o nome do pastor. Olha, eu tive um sonho, tive uma visão. Silvio Santos sorteava o meu número na telecena. Eu falava: oh meu Deus. E o pecado é um pecadinho. Afinal eu só estou fazendo uma apostazinha. Eu vou só no INHA. É só um pouquinho. E isso está envolvendo, está te envolvendo, e está fazendo com que você nem entre na corrida. Mas se a gente vê o mandamento para os embaraços e para o pecado é o que? Livremo-nos. Ele não está dizendo, na nossa linguagem, flerte com o pecado, flerte um pouco com os embaraços, se distraia, mas se distraia pouco. Não, é uma ordem para você. Se livra do pecado, se livra do embaraço. Eu observo, eu qualifico. Olha, se eu analisar hoje, pastor, o que me atrapalha é as redes sociais, é isso, é o tempo, é a má organização. Irmão, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Pastor, o que me atrapalha é minha esposa, vou me livrar dela. Também não é assim, irmão. Vai organizar teu tempo, pelo amor de Deus. O pastor mandou eu me livrar. Não, irmão. Organiza teu tempo. Porque às vezes aquela pessoa: eu não tenho tempo. Aí você vai olhar o tempo que vai, a pessoa fica olhando o celular, fica fazendo uma coisa ou outra. Não tem tempo. Então, quanto ao embaraço e ao pecado, ó, como diz os irmãos gostam de futebol, aquele antigo comentarista de arbitragem, a regra é clara, irmão. Se livra. Mas agora começa. Ele diz então: se eu me livrei de tudo que me atrapalha, se eu me livrei do pecado que me envolve, agora
agora eu começo a correr. Agora eu entro em movimento. E corramos com perseverança. Outras traduções vão dizer com paciência. Mas o importante é, se eu me livrei, eu preciso entrar em movimento. Eu preciso colocar o que Deus me entregou em movimento. Me ajuda a pregar e cutuca esse irmão que está do teu lado e diz: Deus não te chamou para ficar parado, irmão. Deus não chamou ninguém para ficar parado. A gente vê que quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele está moendo trigo no lagar. Lagar não é lugar de moer trigo, mas aquele homem, em meio àquela situação complicada que o seu povo vivia, ele está em movimento. Porque a primeira coisa que o inimigo faz é querer te parar no meio da crise. É falar assim: poxa, está tão ruim a tua vida, vai para a igreja hoje não evangeliza ninguém não, sabe, é tanto problema, ó, você estava orando por isso aqui. Irmão, vou contar o testemunho do irmão Adriano da Cela aqui. O irmão Adriano disse que a semana foi para o Ipu, quando foi na ida furou o pneu, irmão. Aí ele foi de moto, a Jacele foi na moto e ele foi a pé. Uma câmara de ar, né, irmão Adriano? Quando estava voltando, furou o outro pneu. Jacele em cima da moto e ele vindo andando. Outra câmara de ar, outro pneu, irmão. Aí você fala assim: rapaz, aí tem a nuvem testemunha. Eita, agora ele reclama. Eita, agora ele chega. Aí tem outro que fala assim: olha, não, é para ele parar. Rapaz, como é que o homem desse vai nem para o culto hoje? Falar assim: não, hoje eu não estou com a áurea boa. É porque, pastor, eu sabia, pastor, eu sou escorpião e no horóscopo hoje não era um dia bom para mim. Eu não devia ter ido para o Ipu, pastor. Irmão, te liberta de horóscopo, irmão. Quem define o teu dia é o Senhor. Então, se ele diz isso, claro, independente da situação, continue em movimento. Independente, porque eu não posso te pregar um evangelho de flores. Falar: olha, aceite Jesus, tudo vai ficar bom. Você é o ponto fraco de Deus. Irmão, vai ter vezes que vai ficar ruim. Vai ter outras vezes que vai ficar muito ruim. Mas o que vai fazer diferença é que, como o apóstolo vai falar, eu estou com o olhar fitado em alguém. E esse alguém é Jesus. Então, se eu estou com o olhar fitado, a palavra vai dizer: corra para correr com perseverança ou com paciência. Por quê? Porque, irmão, você vai ver milagre na Bíblia, de gente chegando até Jesus e fala: Jesus, preciso ser curado. Jesus coloca a mão, a pessoa é curada. Mas você vai ver pessoas que passaram por um processo de 30 anos, 40 anos. E é por isso que aqui vai deixar claro: corra com paciência, com perseverança. Porque a tua bênção, ou o que você espera para essa vida, pode vir hoje, pode vir amanhã, pode não vir, mas não para de correr. Porque essa corrida, ela é para mim e para você. E ele continua: corramos com perseverança. Será que você pode me ajudar a ler essa parte? Corramos com perseverança o quê, irmão? Me ajuda a pregar, irmão, que aqui está quente, se você não me ajudar. Corramos com perseverança o quê? A corrida que nos é proposta. E quando a gente olha para essas corridas, eu vou ter certeza de que tem uma corrida coletiva. Deus tem uma corrida para nós como igreja. Porque o próprio escritor de Hebreus, ele vai dizer, em Hebreus 10, 25, que não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então, como igreja, eu tenho uma corrida. Eu tenho uma corrida de orar, de encorajar os meus irmãos. Eu tenho uma corrida de nós estarmos em comunhão, de nós sermos realmente a igreja do Senhor. De eu saber que nós somos um corpo. E eu não sei você, mas eu nunca vi alguém ali andando na rua
só o corpo sem a cabeça, irmão. Ou andando e deixou só a metade aqui, a outra parte deixou em casa. Não, eu vou deixar a outra parte para descansar. Amanhã eu pego ela. Não tem, irmão. Corpo precisa dos seus membros reunidos. E os membros reunidos, como diz aqui o escritor em Hebreus, para encorajar uns aos outros. Para deixar uma palavra e falar: irmão, tá ruim, mas eu vou orar por você. Irmão, que bênção que aconteceu na tua vida. Vamos orar junto. Nós temos uma corrida coletiva. Mas eu queria deixar claro para você que nós também temos uma corrida individual. Tem algo que Deus entregou, um chamado que Deus entregou para a irmã Gorete. Tem algo que Deus entregou para ela, é a corrida dela, irmão. Mas tem algo que Deus entregou para você. E o que Deus entregou para você pode ser muito diferente do que Deus entregou para mim. Porque quando a gente vai olhar a parábola dos talentos, aquele senhor, ele deu uma quantidade de talentos para cada servo, de acordo com a capacidade deles. Mas o fato é, após entregar o talento, aquele senhor voltou para perguntar o que eles tinham feito com o talento. E eu queria te perguntar, se Deus voltasse hoje e Ele perguntasse para você assim, no X1, o que você fez com o que eu te entreguei? O que você fez com o que eu te entreguei? O que você responderia? Será que você seria um daqueles que fala: Senhor, mas eu estava trabalhando, eu estava fazendo aquilo, eu estava ocupado com outras coisas? Ou será que você estaria diante dele e falaria: Senhor, eu multipliquei o que o Senhor me entregou, o que o Senhor me confiou? Porque Deus te confiou alguma coisa. Você pode estar se perguntando, porque muitos se perguntam: mas o que foi, pastor? Eu não sei. Ore, irmão. Muitos já sabem o que Deus confiou, mas alguns ainda não sabem, então pergunte. Ore, peça a Deus, que Ele vai esclarecer. Mas o fato é, Ele colocou algum talento na sua mão. E a Bíblia diz que no tribunal de Cristo, Ele vai perguntar o que fizemos. Ei, rapaz, Ele vai perguntar o que fizemos. E aí, o teu galardão, ele tem a ver com o que você fez, com o que Ele te entregou. Então, há uma corrida proposta para cada um de nós. Mas o grande segredo, e aqui nós vamos caminhando para o fim, de tudo que nós falamos, está em olhar para Jesus. Será que você pode repetir comigo? Olhe para Jesus. Jesus, Ele é nossa maior motivação, Ele é nosso alvo e Ele é nosso exemplo. No que lemos aqui diz: e tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então ele deixa claro: eu preciso olhar para Jesus. Jesus é o meu alvo. Irmão, e eu preciso deixar isso claro para você. Eu já falei com alguns irmãos em particular, mas eu quero falar para a igreja num culto de domingo. Porque às vezes você vai olhar para o pastor, você vai olhar para a pastora, e eu quero deixar claro: eu, Rean, vou falhar com você. Eu vou errar com você alguma vez. E você pode estar dizendo: meu Deus, não, pastor, você está falando isso, mas você é muito bonzinho, você não vai falhar comigo não. Eu vou, irmão, eu vou falhar contigo. Mas se você tem os olhos fitos em Jesus, você nunca vai desviar, você nunca vai questionar Deus. Porque você está aqui, não por causa do pastor Rean, não por causa do ministério maior, não porque o ministério de louvor é legal, mas se você tem consciência que você está aqui por Jesus, autor e consumador da sua fé. Que você não tire os olhos dele, irmão. Porque se você começar a olhar para o homem, olhar para os cargos, falar: opa, eita, ministério maior senta lá na frente, então eu quero sentar lá na frente também. Se você começar a olhar para o altar, eita, é o altar? Eita, mas quem fica no altar fica até mais bonito nos stories. Eita, tem umas fotos. E eu preciso te decepcionar e falar para você que evangelho não é isso. Evangelho é cada vez que eu pregar aqui, você falar: cara, o Espírito Santo falou comigo, e você nem lembra que fui eu que preguei.
você só sabe que o Espírito Santo falou contigo. Você fala, olha o louvor, Deus falou comigo, mas você nem sabe quem cantou, você sabe que o Espírito Santo falou com você. É quanto mais a gente diminui, mais a gente está olhando para Ele. Quanto mais a gente diminui, mais Ele cresce. Quanto mais eu olho para Ele, mais parecido com Ele eu fico. Jesus é o nosso alvo, mas aqui a gente vê também que Ele é nossa motivação. Porque diz assim, Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu me movo, a minha motivação é por Ele. Porque se a minha motivação está alicerçada em qualquer outra coisa, eu tenho que te falar que essa coisa, ela vai diluir de acordo com o tempo. Mas se a minha motivação está nele, cada dia eu fico mais motivado, irmão. Cada dia a minha fé cresce mais. Porque eu não tenho um desvio, é só Ele. É só Ele. Nada me atrapalha. Falou de vir para o altar, o Levi já quer. Ó. Então, Jesus é o nosso alvo, Jesus é a nossa motivação. Mas Jesus é nosso maior exemplo. No versículo 3 diz: pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Olhe para Jesus como seu maior exemplo. Você já olhou como alvo, como sua motivação, mas é olhar para a vida dele e falar: eu preciso imitar esse Jesus. Eu preciso imitar o que ele fez no momento em que foi tentado. No momento em que ele foi tentado, ele responde com a Bíblia. Ele está seguro do seu chamado. Nada corrompe, nada. Nem a possibilidade de o ego, nada, irmão. Ele está com muita certeza do que Deus chamou. Então, Ele é nosso exemplo. E aqui está dizendo que Ele suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E mais uma vez, essa mensagem talvez não é aquela das melhores que a gente gosta. Mas eu quero que você saiba que você, se você é cristão, vai chegar um momento no seu trabalho, na tua família, que você vai ser cancelado, irmão. As pessoas vão falar: vixe, só ele não vai. O pessoal do meu trabalho estava fazendo um arraiá, irmão. Eita, um arraiá não tem nada a ver. É só festa, é só confraternização. Quando chegava lá tinha São João. Eu falei: não, irmão, eu não vou. Mas não tem nada a ver, pastor. Tá vendo? Aquele fulano tal lá é diferente. Ele não vai, ele não se entrosa. Tá vendo? Olha, ele não aceita essas coisas hoje que são da atualidade. E você vai ser cancelado por causa disso. A mesma oposição que Jesus sofreu, você vai sofrer. De estar em lugares e as pessoas falam: ih, o crente chegou. Ih, rapaz, ele chegou. Por quê? Irmão, luz e escuridão. Vai chegar momentos onde não vai ter conversa. É o teu posicionamento. Mas toda vez que isso acontece, eu olho para Jesus. E vejo em alguns momentos as pessoas falando, como Pedro falando: Jesus, não. Será que é para você ser crucificado mesmo? Podia tentar um caminho mais fácil. Não tem caminho mais fácil. O caminho do Evangelho não é o caminho mais fácil. É o caminho e a carreira que o Senhor me propôs. E eu sempre vou olhar para Ele. Ele é meu maior exemplo. E a gente vê que quando a gente olha para Ele, e a gente tem certeza de quem Ele é, porque é o mesmo Pedro que fala isso para Jesus. É o mesmo Pedro que em um momento onde Jesus está pregando uma palavra, irmão, aquela palavra estilo evangelista Raimundo Nonato, aquela palavra, e aí as pessoas começam a ir embora.
porque a palavra é muito pesada, é muita exortação. Não, aí as pessoas começam a perguntar: Jesus, rapaz, por dizer, Jesus, está muito pesado, o povo está indo embora, rapaz, vamos pregar bênção, vamos pregar prosperidade. E Jesus fala: olha, eles foram, e vocês vão também? E Pedro olha para Jesus e pergunta: Jesus, para quem eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. Pedro está deixando claro: o Senhor é meu alvo, o Senhor é minha motivação e o Senhor é meu maior exemplo. Ah, irmão, se isso queimar em nossos corações, ah, se essa palavra respaldar as nossas ações no dia a dia, e a gente ter o olhar fitado nele, nenhuma oposição vai nos desanimar, nenhuma prova vai fazer a gente parar, porque a Bíblia diz que no momento quando chega próximo à crucificação, Jesus é tomado por uma grande amargura, Jesus é tomado por um turbilhão de sentimentos ali, irmão, onde ele, por todo o poder que ele tinha, ele podia só estalar os dedos: não quero a cruz. Mas ele é obediente até a morte, morte de cruz. Ele sabe que acima da vontade dele tem que ser feita a vontade do Pai. E para nós concluirmos, no livro de 2 Timóteo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo, já nos seus últimos dias, ele vai deixar essa palavra: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que essa palavra mova nossas ações, de saber que essa caminhada ela vai ser repleta de desafios e provas, mas que eu possa chegar ao fim da vida e dizer: eu fiz o melhor que eu podia fazer. Eu deixei todo o embaraço, eu deixei todo o pecado que me envolvia, eu completei a carreira, eu agi de acordo com o que o Senhor me confiou, mas em meio a tudo isso, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Nada, nenhuma situação, nenhum desafio abalou a minha fé, porque eu estava com um olhar nele, e nada me distraiu quando eu estava olhando para ele.